vamos ler a partir do versículo de número 2 também. Amém? Abacuque 2, versículo 2. E a palavra fala conosco assim nessa noite, amados. Então o Senhor me respondeu. Começa esta ministração já falando com os irmãos. O Senhor responde. Amém? À medida que você ora com fé, e à medida que você clama e busca com fé, pode ficar certo, amados, que o Senhor responde. Amém? Então o Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão e a faça bem legível. Aleluias. Então o que o Senhor vai responder para você, ou através de uma visão, que você deixe isso bem visível, bem claro, bem legível, né? Para que possa ler até quem passe correndo. Ou seja, a resposta do Senhor, a visão desta palavra, desta ministração nessa noite, até quem passar correndo, amados, vai ser tocado. Pois a visão é ainda, oh glória, para o tempo determinado, e no final ela falará e não mentirá. Aleluia. Essa é a promessa do Senhor, amado, que o tempo, determinado, ela ainda é, a promessa está de pé, queridos, mas no final ela falará, porque ela não é mentirosa. Aleluia. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Aleluia. Um pouquinho de paciência. Amém, queridos? Oh glória. Eis que a sua alma que é orgulhosa não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? E graças a Deus. Amados, o tema do nosso mês, em que nós vemos que Davi, ele se projetou derrubando aquele gigante, nós temos o conhecimento pela palavra da Bíblia, pela palavra do Senhor, que também foi declarado que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus, eu entendo como um homem que tem fé em Deus, porque Deus não se haveria de se comprometer, de se mostrar, de falar, de dar direções, ou de te fazer sobressair em situações, à medida que você não o conhece, ou você não se predispõe a conhecê-lo, à medida que você não se predispõe a buscá-lo, e à medida que você também não crê nele. Em Tiago, na epístola de Tiago, está declarando que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, aqueles que creem, aqueles que confiam em Deus, Esses são os que agradam a Deus, porque Tiago declara: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então eu vejo que Davi, ele rompeu em fé num determinado momento, em que uma situação o levou a praticar essa fé. Ele tinha uma fé em Deus, que ele desenvolvia atributos, que cuidando do pastoreio das ovelhas do pai, ele as livrou de feras maiores e mais fortes do que ele, não pela capacidade nem pela força, porque era um jovem, mas pela fé que ele tinha em Deus. Ele tinha ousadia em enfrentar adversidades, em enfrentar situações que ponham em risco a própria vida. Mas uma pessoa de fé, amados, ele não preza, ele não tem a própria vida como valiosa, mas ele predispõe a ofertar a sua vida, em prol de coisas, de pessoas ou de situações desfavoráveis que vão além da vida dele, que era o caso do compromisso que ele tinha de cuidar das ovelhas do seu pai. Então ele não admitia de forma alguma que alguma coisa viesse a acontecer àquelas ovelhas. Mas eis que um belo dia, ele indo até seus irmãos, ele vê que o povo estava em guerra e que um gigante afrontava, ridicularizava o exército do Deus vivo, o exército do Deus que ele cria.
E uma particularidade que nos chega é o modo de como ele derrubou esse gigante, com uma pequena funda e uma pequena pedra. Quando eu falo de fé, para os irmãos hoje, e é muito importante os irmãos atentar a isso. Por quê? Porque quando veio a primeira restrição de fechar a igreja, quando a igreja teve a liberação de voltar, muitos não conseguiram voltar. Até tentaram, mas não ficaram, não permaneceram, não tiveram força. Por quê? Porque esse momento de paralisação, houve um momento de paralisação na fé deles. A fé é um dom de Deus que não é retirado, mas ela perde a força, queridos. Ela se diminui. Então, a partir deste momento que nós estamos nessa segunda etapa de proibição de cultos, de estarmos juntos, de estarmos congregando, de estarmos sentindo aquele calor da comunhão, é muito importante você vigiar a sua fé, você cuidar da sua fé, se alimentando da palavra, você se autoexaminando no final do dia, como que foi seu dia, tirando um tempo para buscar a Deus em oração, em clamor. Se você quiser ouvir um louvor, se você quiser chorar na presença do Senhor, todos esses atos são maneiras que você busca para que a sua fé esteja ativa. Amém, queridos? Não se deixe enganar pelo ócio da falta de compromisso, de não estar congregando. Amém? Vigie muito nisto. Vigie muito nisto. Porque, como eu falei, eu quando me converti e eu quis entender a fé, a primeira coisa que eu foi da maneira correta, é estudar a palavra. Só que eu vindo a estudar a palavra, eu não entendia, eu não tinha aquele espírito de revelação que a palavra podia me ofertar. E eu busquei alcançar esse espírito pedindo a Deus. Mas a forma que eu orava para ter fé e para ter o conhecimento e a revelação da palavra, é o mesmo tipo de fé que eu tinha quando eu era ímpio, quando eu não conhecia Jesus. Quando eu não conhecia Jesus, eu tinha muita fé naquilo que eu tinha nas minhas mãos. Eu tinha segurança e convicção em tudo aquilo que eu tinha nas minhas mãos. Ou seja, se tivesse uma enfermidade que me acometesse ou acometesse a um dos meus, e eu precisasse comprar um remédio, ainda que fosse caro, eu com a fé que eu tinha, era de que se eu fosse na carteira e tivesse o dinheiro para comprar aquele remédio ali, eu estava bem com Deus. Era assim mais ou menos que funcionava a minha fé perante Deus. E eu orando, pedindo para que o Senhor, eu via os pregadores trazendo mensagens, eu fui convertido pela mensagem, pela ministração da palavra, amém, amados? Eu me converti através dessa ministração, e eu pedindo a Deus, Senhor, eu quero, Senhor, coloque nas minhas mãos esse dom maravilhoso de ministrar. E um dia, numa visão, o Senhor falava comigo assim, através de um sonho, bem claramente. Eu numa sala de aula, e o professor falava assim, antes que eu coloque algo nas tuas mãos, preciso colocar algo sobre as tuas costas. Eu despertei daquilo, fui buscar na Bíblia, não conseguia, pedi ajuda a um irmão da igreja, ele falou assim, olha, estou vendo que você precisa ler mais o Evangelho. Vá lá no Evangelho, começa, não se atenha a ler a Bíblia ela inteira, mas começa lá nos Evangelhos, veja a mensagem de Cristo. E eu achei, amados, dentro da palavra, que aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e depois venha e me siga. Eu falei, oh, glória! Era um princípio de revelação de fé, de que antes que eu tenha algo em minhas mãos, eu preciso assimilar que eu tenho que ter um compromisso
em conhecer aquele na qual eu estou buscando, aquele na qual eu estou querendo algo. Não sei se os irmãos estão me compreendendo. E Jesus falou assim: eu quero te dar, eu quero pôr nas tuas mãos, mas antes você tem que tomar a cruz que eu tenho preparado para você. E amados, até confesso, ter o compromisso, né, com a Bíblia, não é o compromisso com a igreja, nem o compromisso com o pastor, tem um compromisso com a Bíblia, tem um compromisso com a palavra, é ter um compromisso com aquilo que ela fala, você passe a viver, você passe a andar com ela, como foi escrito aqui, né, pelo profeta Abacuque, depois foi repetido na carta de Hebreus 10, 38, né, que fala que o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer. Deus falando, né, pelo apóstolo Paulo. Ou seja, a caminhar pela fé, amados, é ter um dia a dia de provas e de experimentações, né, mediante o que a palavra fala, para que você possa viver sabendo que você não vive mais por você, nem pelo conhecimento que você tinha de si para viver a palavra, mas pelo ensinamento que ela traz hoje. Ou seja, isto é negar a si mesmo. Ou seja, então toma a tua cruz, toma o evangelho da boa nova, a salvação, mas negue-se a si mesmo para possuí-la, para que eu possa colocar ela nas tuas mãos. A Bíblia fala no livro de Gênesis, me fugiu o versículo, mas fala de Enoque, que Enoque andava com Deus de que forma, pastor? Andava com Deus em fé, e a palavra fala que Deus se agradou dele, porque como disse, né, Tiago, meu irmão de Jesus Cristo, na sua epístola, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada a Deus? É uma vida de fé. E se você tem uma vida de fé, de andar com o Senhor, a palavra fala que Deus, no caso de Enoque, o tomou para si e não foi mais visto na face da terra. O Senhor o transladou. Enoque não experimentou a morte, amados. Que coisa tremenda, que coisa fantástica e sobrenatural. Você tem ciência e consciência disso? E o que eu falo nos dias de hoje? De andar pela fé. Ora, fizemos uma oração por uma vida que está enferma, e neste momento, embora haja cristãos na família, praticar a fé, amados, é algo muito difícil. Como que eu disse, é fácil quando a gente tem algo de concreto nas mãos. Ou seja, se fosse o caso, né, dessa pessoa que está internada, ela já estivesse já com aqueles gráficos, né, de evolução no quadro, tivesse com os gráficos em alta, pronto para sair daquele hospital, com aquela boa notícia, o médico, não, só mais uma noite de observação, amanhã ele já está liberado. Isso é o que nós gostaríamos de viver. É uma fé que nós gostaríamos de ter aquilo em nossas mãos, né, para a gente ficar tranquilo. Mas a fé é uma provação diária, de gigantes que se levantam, para que nós, né, através do fundamento da fé. O que é o fundamento da fé? Em Hebreus 11 está escrito: são coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Nós temos a certeza de que Deus vai fazer algo. Amém? Isso é o fundamento da fé. Para nós praticarmos isso diante de adversidades, isso é muito difícil, queridos. Por isso a palavra vem nos exortar, porque ele fala, né, em Hebreus 10, 38, justo viverá pela fé, porém, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Deus falando assim, olha, eu não tenho prazer naqueles que recuam, naqueles que se retiram, mas eu tenho um consolo dentro da palavra que fala conosco, né, através dessa mensagem, no versículo de número 39, nós porém não somos daqueles que recuam, aleluia. Nós que estamos aqui hoje, né,
ministrando a palavra, vocês que estão ouvindo, assimilando a palavra, guardando ela no coração para vocês praticá-la, para vocês viver, né? Nós não somos daqueles que se recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação, ou a sua Bíblia está escrito para a conservação da sua alma. Amém, amados? Mas o difícil de viver isso na prática está lá em Hebreus 10, no 35, um pouquinho atrás, que fala assim: olha, não lanceis fora a vossa confiança, porque tem por ela uma grande recompensa. Aleluia, né? Porque necessitais de paciência, porque depois de haver desfeitos a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo aquilo que há de vir virá e não tardará. Então, você se manter firme e você se manter firmado na promessa que está descrita pela palavra, eu concordo com você. Eu concordo. É muito difícil. Aliás, controla a hora para mim. É muito difícil você se manter em fé. Por isso o Espírito Santo do Senhor trouxe essa palavra no meu coração, para que você se revista dela, você se renove com ela, você se unja com o poder, com a unção que vem por detrás dela. Porque o mundo jaz no maligno, queridos. Os dias que se apresentam são maus. Mas também está escrito, né? Se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa angústia, então a nossa força, a nossa fé, ela será pequena. Ela será pequena. E de que forma alcançaremos a promessa se nós recuarmos? Se nós retrocedermos? Haja visto que o Senhor falou: a minha alma não vai se comprazer daqueles que se recuam. A minha alma não tem alegria naqueles que recuam, naqueles que duvidam. Porque a epístola de Tiago fala aquele, né, que não crê, é como as ondas do mar, para lá e para cá. Não tem uma firmeza, não tem uma disposição. E de que forma nós podemos combater isso, amados? É algo que eu sempre ministro e eu sempre falo. Com a nossa boca, nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós confessamos o batismo da confirmação, né, de que somos do Senhor. Nós confessamos a oração pela imposição de mãos para a cura de enfermos. E nós praticamos tudo aquilo que a palavra nos fala a nosso respeito, nos garante que é nosso e que podemos ter isso. De que forma nós conseguimos exercitar a nossa fé? Olha, somos experimentados. A parte de Deus, Deus permite situações para mim e para você sermos sabatinados. Mas depois de resistirmos e de perseverarmos, de termos paciência, né? E vivermos pela fé, recebemos o quê? Uma recompensa. Está escrito na palavra, nós temos uma recompensa, queridos. Nós temos uma recompensa. Então, como que eu pratico? Se eu confesso a Jesus, se eu me confessei no batismo, se eu me confesso, né, para o arrependimento das minhas obras más, então, para me viver da minha fé, é na confissão do meu falar. O meu andar tem que ser digno. As minhas mãos têm que ser puras o mais possível que for. Mas a minha boca tem que confessar em todo o tempo: Jesus é bom. Eu tento ser, e Satanás, o diabo, ele não presta.
o nosso confessar, amados, é diante de circunstâncias desfavoráveis, é você não abrir a sua boca e se agrupar àqueles que testemunham a tragédia, que dão proeminência, exaltam a destruição do mundo, exaltam o mal que está abatendo sobre o mundo, como se aquilo fosse acabar com o mundo, acabar comigo, acabar com você. Não somos hipócritas e não podemos ministrar que o mal não existe, o mal está aí. Mas mediante o nosso exercício de fé, nós combatemos isso confessando palavras que vão gerar vida e não enterrarmos de vez aqueles que já estão fracos, aqueles que já estão doentes, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Vocês se lembram da Bíblia, em Números 13, que o Senhor, ele instrui Moisés a tomar um chefe de cada, um cabeça de cada tribo, e de enviá-los num agrupamento, de 12 homens, para espiarem a terra que o Senhor haveria de colocar o povo de Israel para habitar. Moisés então designa 12 homens para fazer um relatório a respeito dessa terra, se ela é espaçosa, que tipo de relva tem nela, se realmente há frutos, se há mananciais de águas, de fontes. Em nenhum momento Moisés, que era um homem de fé, que também andava com Deus, perguntou para ele dos perigos ou das impossibilidades que aquela terra havia de oferecer. E a palavra é bem clara que desses 12, quando eles voltaram, eles fizeram um relatório de que falaram, para todo o povo que estava vindo, realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel. Trouxeram, amados, em 2 pessoas uma verga, nos ombros, e um cacho de uvas colhido, nas planícies daquela terra prometida. Você imagina o tamanho desse cacho de uva. Só que eles falam, porém, é uma terra que habita gigantes, floresce inimigo, as suas cidades são fortificadas, e é um povo muito numeroso, e nós, perante eles, parecíamos como gafanhotos. Ou seja, 10 deles se diminuíram em fé, e eles difamaram a terra que o Senhor havia de colocar. Olha, pensa como que Deus tinha olhado para isso, como que Deus tinha ouvido esse relato, como que você acha que ficou Deus nessa situação? E daí, glória a Deus, o povo daquela terra, a palavra fala que eles desmaiaram em seus corações e começaram a chorar, parecendo que Deus havia mentido, ou parecendo que a promessa que Deus fez seria impossível de se cumprir. Misericórdia, queridos. Mas 2 delas, Josué, filho de Nun, Caleb, eles falaram, não, se o Senhor se agradar de nós a tomaremos e a possuiremos. De que forma que Deus se agrada de nós, queridos? Quando temos fé, quando andamos por fé, e quando confessamos. Olha a confissão de Josué e de Caleb. Ora, Deus já nos deu. Aquele povo que está lá, não há de ser nada, pois o Senhor é conosco. Eu vou na palavra. Aleluia. Está em Números 13, Mas me fugiu a marcação aqui, eu deixei outra Bíblia. Não, Números 13 e 30. E Caleb fez com que um povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos
imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-las. Ou seja, nós estamos debaixo de uma promessa. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso e que Ele nos afirmou algo, que nós a conquistaremos, que aquilo seria nosso, que aquilo seria, que Deus colocaria nas nossas mãos. Mas o que eu falei quando eu iniciei a minha caminhada de fé? Isso não quer dizer que é uma regra. Cada um teve um contato, uma experiência com Deus e veio até Jesus por diversas outras formas, né? De outras situações. Não quer dizer que foi igual a minha, mas eu tinha confiança de que o que Deus tinha para a minha vida tinha que vir imediatamente nas minhas mãos. Mas Deus fez a mesma coisa com este povo aqui. Envia 12 homens para espiar a bênção que eu tenho. E nós vimos que de 12, 10 trouxeram uma má confissão sobre a promessa de Deus, sobre a bênção de Deus. Você acha que hoje, pela situação que nós vivemos, que nem eu falei, muitos crentes, muitos servos de Jesus Cristo, fracos na fé, não estão fazendo da mesma maneira? Achando que Deus desamparou, achando que quando Deus prometeu, o profeta errou a direção, em vez de falar com a pessoa do lado, falou com você. Você recebeu e creu, mas não se cumpriu. Você está achando que o profeta errou. Você acha que Deus é o endereço da promessa? Você acha que nós, Ministério Promessa, olha o nome da nossa comunidade, da nossa congregação, nós ministramos falsas promessas aos nossos irmãos? Nós ministramos palavras de fé que te traz vitória, queridos. Mas não é vitória pela quantidade de oração, pelo voto de jejum que eu faço, pela congregação, pela comunhão dos irmãos. Não é nada disso, queridos. É o nosso compromisso de cada um tomar a sua cruz, negar a si mesmo, ofertar a sua vida em prol dos irmãos, da comunidade, da comunhão, e ouvindo, sendo ministrado e sendo ensinado pela palavra, conhecer com mais profundidade esse Jesus, que Ele é profundo. Não adianta aceitar Jesus e querer crer nele na superficialidade do nome dele. Para você ter autoridade nesse nome, para você ter uma experiência de fé nesse nome, queridos, é necessário você aprofundar no conhecimento. Você ter que querer andar com Cristo. Você ter essa experiência de buscar a Jesus na profundidade, naquilo que é profundo, naquilo que é sobrenatural. Porque da mesma forma, Deus experimentou, antes que eles adquirissem a terra, Deus trouxe um compromisso, trouxe um termo, né, de verificação como que estava o ânimo daquele povo. E os representantes eram cabeças de tribo, eram maiorais, eram pessoas que estavam ali exercendo uma certa autoridade sobre aquele povo, difamaram a terra boa que o Senhor havia de dar àqueles. O que aconteceu com eles? Eles não conheceram, eles não habitaram, eles não tomaram posse. Os filhos deles sim, mas eles não, por incredulidade, por não crer naquilo que o Senhor falou. Então nesta noite, queridos, ministrando a palavra de fé para vocês hoje, vigie nesse tempo, que aparentemente é de ócio, é de descanso. Cuide da sua coroa, que já está cheio de pedras cravejadas, pelos esforços, pelos seus embates, pelas suas vitórias. Cuide disso, querido, para que o inimigo das vossas almas, ele não venha e roube a tua coroa. A tua coroa é a tua salvação. Amém?
E nós podemos, antes da salvação, termos vitória enquanto andamos aqui nesses tempos de peregrinação? Sim, queridos. Sim, como eu falei, confessando a fé. Porque, o meu armário está vazio, mas Jesus é bom, Ele vai me dar graça, vai me dar provisão. Olha, amanhã vence o boleto, eu não tenho como pagar, mas Jesus é bom, Ele há de enviar a provisão. Trilhe o caminho da fé, orando, jejuando, se consagrando, louvando e buscando a profundidade de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus. Espero que você tenha recebido esta palavra nessa noite, porque